Então, não basta simplesmente, às vezes, fazer uma análise única. Nós temos que fazer, às vezes, doses repetidas. Por quê? Porque eu posso ter um produto de biotransformação lipossolúvel, que vai se depositar, por exemplo, no fígado. Não se assustem, não se estranhem. A gente está querendo mostrar para vocês a toxicologia que se pretende executar. E aqui, caracterização do risco. Risco existe em qualquer situação. Eu, às vezes, me pergunto, principalmente aqueles que moram em São Paulo, qual o risco de atravessar a Avenida São João com a Avenida Ipiranga ao meio-dia, não é? Tem risco? Muito veículo. Qual o risco de atravessar a Avenida São João com a Ipiranga às 3 da manhã? Certamente o número de veículos, o número será menor. Estrutura atividade que eu falava aos senhores. Duas moléculas semelhantes. Como foi obtida o idebenone? O idebenone foi obtido através da queda dessa cadeia, que era uma cadeia enorme do enzima Q. Ele foi quebrando, até que ele chegou a um ponto que ele observou que a substância era absorvida e tinha uma determinada atividade. E hoje está aí no mercado mostrando a força da relação, estrutura e atividade. Não se assustem, mas isso aqui é uma verdade. Todo ingrediente desconhecido, toda molécula nova, ela deve sofrer ingrediente. O que eu estou falando de ingrediente, não estou falando de produto acabado. Ela deve passar por esses testes. Ela deve fazer toxicidade aguda. Eu coloquei o nome do Dr. Trevon, que começou a pensar em 1927, 1981, pela primeira vez a OECD validou o método para determinação de toxicidade. Hoje, em função dos métodos alternativos, nós já temos novos métodos para fazer, onde deixamos de utilizar 100 animais, por exemplo, e passamos a usar 20, 25 animais. Esses alternativos nós vamos falar um pouco mais com os senhores. Percutânea, absorção percutânea. Quanto passou? Quanto caiu na corrente circulatória? Quanto ficou? Porque o que ficou não vai ocasionar nada. Mas o que passa vira sistêmico, e o que vira sistêmico é objeto de observação. Irritação cutânea. Tem uma recente publicação que diz, de todos os métodos e de todas as possibilidades, o método de Dreis, descrito em 1960, me parece, salvo o melhor juízo, ainda é o melhor teste para se fazer a irritação ocular, irritação cutânea. Aqui, o grande problema, sensibilização e o fotossensibilização. Sensibilização. Levantem, peguem na literatura e vejam quanta coisa acontece em fotossensibilização. Hoje, inclusive, nós já dispomos de método in vitro, obedecendo os 3 R's como refinamento, onde diminuímos o número de animais de experimentação, justamente para fortalecer a importância da qualidade do alimento, mas evitar a morte do animal. Isso é um trabalho que vem ao encontro da Sociedade Protetora dos Animais. Depois, sensibilização, toxicidade subcrônica e toxicidade crônica. Quanto tempo o paciente será exposto? Por qual concentração que ele será exposto? Vamos experimentar esse ingrediente. Ele vai ser experimentação via oral e via dérmica. Por via oral, nós vamos não só ver o animal, determinar o que a gente chama de endpoint. Não vamos esperar o animal morrer. Por que esperar o animal morrer? Nós vamos usar doses de tal forma que qualquer manifestação, qualquer sinal que apareça no animal, a dose deva ser interrompida. Não precisamos usar uma dose maior. Nessa faixa experimentada, nós vamos ver onde é que está a concentração objeto de avaliação. Depois, nós chamamos um patologista. O patologista colhe todos os órgãos do animal. Todos os órgãos do animal. Chamamos um expert em toxicologia analítica. Entregamos baço, pulmão, sangue, fígado, todos os órgãos que ali estão. Falamos, faça análise
desse ingrediente nos diferentes órgãos que foram coletados. Aí sim, aí nós vamos conhecer o comportamento desse ingrediente e de seus produtos de biotransformação, aqueles que se transformaram. Tudo se transforma, ora para o bem, ora para o mal. Tem metabólitos que se transformam em compostos menos tóxicos e compostos que se transformam em produtos e ingredientes mais tóxicos. E com isso nós temos um perfil da substância que está sendo analisada. Aqui, fotomutagenicidade, normalmente se faz um teste, o chamado teste de Ames, dados em humanos. O que a literatura tem a respeito da molécula que está sendo ensaiada e a respeito da molécula parente, da molécula similar que nós estamos estudando. Estudos de cinética. Aqui já está de acordo com a toxicologia do século XXI. Tiramos farmacocinética, porque farmaco lembra fármaco, fármaco lembra medicamento. E hoje, a cinética ela está sendo designada por biocinética. Qualquer mecanismo que envolva movimento, concentração, tempo de absorção, tempo de eliminação. Nós temos, além do mais, estudos de toxicidade a longo prazo, estudos de toxicidade do produto final. Essa é uma outra etapa. Estudo de toxicidade do produto final, que já está mais ligado à parte clínica, onde todos os componentes estão reunidos, todos os componentes da formulação. Aqui é uma foto de um animal de experimentação que tem sido extremamente útil para nós, profissionais que trabalham, profissionais envolvidos em pesquisa. Mas a tendência mundial é exterminar de vez com toda a metodologia in vivo, passar a utilizar metodologia in vitro, principalmente cultura de células. Por exemplo, para se fazer um estudo de metabolização, eu devo sacrificar alguns animais, enquanto que eu posso hoje fazer estudos de metabolização com hepatócito. É muito mais fácil, eu preciso de menos espaço, eu tiro um pouco colho, tenho um pedaço, tenho as células, tenho os hepatócitos, o fígado, eu posso depois separá-los, guardar e fazer ali. Ali acontece praticamente todos os processos de biotransformação. Então há um trabalho muito grande de preservação dos animais. Estudos de citotoxicidade. Estudo de citotoxicidade, vocês têm aí estudos de carcinogênese, número de animais que são experimentados para toxicidade aguda, subcrônica toxicidade, enfim, o número hoje que se usa de animal de experimentação é um número extremamente grande. Toxicidade oral aguda. Quando se usa? Identificar o órgão-alvo da causa mortis. Deletem causa mortis, não se usa mais. Nós vamos buscar endpoint. É um ponto do animal que nós vamos observar onde aparecem os primeiros sinais da intoxicação. Então, isso é fundamental para a gente. Já estão os métodos clássicos, aqui estão. Vocês têm, voltei. Aqui vocês têm, voltei de novo, vou até aprender. Determinação de DL. Esses aqui são 3 métodos alternativos que a gente usa, 3 métodos alternativos. E esse último método, esse último deles, esse daqui, citotoxicidade. Já tem um trabalho desenvolvido na Suécia, com a doutora Clem Edson, que inclusive esteve conosco agora no Brasil, no Congresso Brasileiro de Toxicologia, que ela já tem um trabalho para avaliação de toxicidade aguda, com 75% de correlação entre estudo animal e estudo in vivo e estudo in vitro. No meu entendimento, 75%, trabalhando com material biológico, já me parece um percentual extremamente grande. A doutora Cecília me disse que ela pretende atingir os 90%.